Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a Oral Center Odontologia Especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt e também Lapa Reforço de Fundações. Lapa Reforço de Fundações fica na São Vicente 235, fone 33040334. O programa Conexão de hoje vai bater um papo aqui com a psicóloga, especialista em urgência e emergência, Ana Gláucia Lima, e ela está aqui para falar com a gente sobre o setembro amarelo, que é o setembro que faz alusão aí à prevenção ao suicídio. E sabe que eu fiquei muito feliz de a Gláucia aceitar o nosso convite de estar aqui para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que ainda gera tem muito tabu, gera um certo preconceito, enfim. E eu acho que é um assunto que nós precisamos conversar mesmo. Há uma necessidade de conversarmos sobre o assunto, discutirmos a prevenção do suicídio, estarmos atentos a alguns sinais. E é por isso que a Gláucia está aqui hoje, exatamente para falar sobre isso. Primeiramente, muito boa noite, Gláucia. Uma honra te receber aqui no nosso Conexão. Obrigada, Marcos. Para mim é uma honra estar aqui. Prontamente já aceitei o convite, né? Obviamente, é um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu tenho conversado, né? E tenho discutido com muitas pessoas durante esse mês inteiro, que é a prevenção ao suicídio. E as pessoas falam, Ana, você está falando sobre suicídio, e a gente liga no canal, você está falando sobre suicídio, Sim, porque nós precisamos falar sobre isso, porque nas palestras que eu dou e nos encontros com as crianças, o que mais me dói, profissionalmente falando e pessoalmente falando, é quando eu passo alguns vídeos e algumas cartas suicidas, as crianças se identificam demais. E aí no final dos encontros elas vêm e falam, ai Ana, esse telefone que está no folheto é seu, eu posso te ligar? E aí você ouve cada história. Então, nunca é demais falar sobre isso. Com certeza. Bom, Ana, e como é que surgiu aí esse Setembro Amarelo? Que instituição está por trás disso? Como é que é isso? Há alguns anos, é uma campanha mundial, né, para prevenção ao suicídio. E há alguns anos veio para o Brasil pela CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, eles estão junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Então, os três, mais alguns, né, apoiadores, eles começaram há uns 2, 3 anos a fazer uma campanha bem forte aqui no Brasil, justamente porque os números eles se aumentaram muito, né? De algumas décadas para cá subiu em torno de 62%. 62% subiu. Suicídio. E de alguns anos para cá subiu 30%, principalmente no estado de São Paulo. Então eles começaram a ver esses números alarmantes nessas estatísticas e começaram a trabalhar em relação à prevenção ao suicídio. E aí a gente percebe toda a campanha do Setembro Amarelo, e são manifestações, são passeatas que o pessoal faz para levantar a bandeira de que a terceira causa de morte no Brasil é o suicídio. Terceira causa de morte. Terceira causa de morte. Agora, Ana, como é que está isso assim? Você falou 30% no estado de São Paulo, é isso? E teve um aumento no geral de 62%. No estado de São Paulo, de uns anos para cá, teve um aumento de 30%. E aí, assim, um dado que eu fiquei muito assustada foi que num ranking aqui do estado, Marília está em primeiro lugar. Não diga. Então, Marília é seguida de Ribeirão, depois Santos, São José dos Campos. Então, a cada 100 mil habitantes, 8 pessoas, elas cometem um suicídio. A cada? 100 mil. A cada 100 mil, 8 cometem suicídio. Quando a gente pensa em números, assim, a gente fica meio não tão mexido. Não, mas a verdade é que uma vida sendo tirada dessa forma já choca, né? Só que aí tem um outro dado, Marcos, que eles pedem até para a gente somar a essa estatística 20%, porque são as causas subnotificadas. Então, uma pessoa sofreu um acidente e caiu de um prédio. Aí, outra pessoa teve uma fatalidade num acidente automobilístico que, se você for apurar a realidade da situação, pode ter sido, sim, um suicídio.
né? Então, por isso que é o tabu, né? Muitas pessoas, elas não falam sobre suicídio, e principalmente se dentro de casa acontece algum caso de suicídio, a pessoa dá qualquer outro motivo, menos o suicídio. A impressão que dá é que as pessoas, elas se acham menores, as famílias se desvalorizam pelo fato de ter a presença de um ato suicida próximo. A gente não pode nem, a gente não consegue nem assim, contabilizar ideações e tentativas de suicídio. Então isso aí está fora de cogitação, isso aí, a gente não consegue contabilizar esse número. Mas eu, particularmente, e nos encontros que eu tenho feito, eu vejo muitas crianças e muitos adolescentes com ideações suicidas e com tentativas de suicídio. Na pesquisa, nas estatísticas, na verdade, dá para a gente classificar? Você tem uma faixa etária que é mais acometida? Como é que é isso? Tem uma faixa etária de 15 a 29 anos. De 15 a 29. E 15 a 29 anos, né? É uma faixa etária que, assim, eu já passei de 29 anos. E que é uma faixa etária que, assim, a gente não consegue entender, né? A pessoa está 15 anos, o que a gente pensava com 15 anos, Marcos? Eu pensava como que eu ia comprar a fralda, porque eu já estava casado. a gente tem outras ideias, né? A gente tinha pelo menos outras ideias. Então, não, é verdade. Quer dizer, a não é... incidência de 15 a 29 anos, só que... Que a gente não imagina, né? Imagina. Só que tem relatos de crianças a partir de 5 anos. Não diga, 5 anos. 5 anos. Eu não tenho nem memória de 5 anos. E tem idosos também. E, então, cresceu muito o número de suicídio em todas as faixas etárias. Só que o que chama mais atenção é de 15 a 29 anos, que são essa faixa etária que o pessoal da CVV recebe mais ligações também. A maioria das ligações que o pessoal recebe é abaixo de 30 anos. Então, assim, a gente vai tirando mais ou menos por esses dados aí a incidência de 15 a 29 anos. Nossa, mas é interessante, né? É uma idade, você falou 5 anos, fico imaginando aqui, você falou bem, não tem nem memória dos 5 anos. Como é que, com 5 anos... E como é que se descobre isso, por exemplo? Você falou dessa questão da carta, como é que é isso, para a gente entender? Tem um vídeo que eu até montei, que eu estive no Projeto Guri, e essa semana eu estarei aqui na Unimar também com o pessoal do CIEE. E tem um vídeo, até antecipando para o pessoal, que chama Carta de um Suicida. E aí na carta, é um monólogo que a menina faz, né, uma atriz, e na carta ela coloca todas as angústias dela, quantas vezes ela foi desafiada a se matar, quantas vezes ela sofreu bullying, quantas vezes assim eles usam esse termo, ela foi zoada na escola, e quantas vezes ela tentou falar dos sentimentos dela, das frustrações dela, e ninguém deu ouvidos, tal. E aí, no final da carta, isso é impressionante, assim, eu fiquei impactada. No final da carta ela fala assim, agora vocês vão ter o que vocês pediram para mim. Agora vocês vão ter o resultado do desafio que vocês me lançaram. E não chore no meu caixão. Sabe, umas coisas muito fortes. E é carta de uma menina que se matou. E aí, às vezes, a gente subestima muito as pessoas, né? E a gente acaba meio que minimizando mesmo as queixas, rotulando como uma frescura, como um drama, como um monte de coisa. E esse comportamento, a gente acaba reforçando, talvez, essa ideia de desafio. Tem vários desafios na internet, sim, né? E essa ideia de desafio para o adolescente. Porque o adolescente, eles estão numa fase de realmente ser desafiados e realmente cumprir os seus desafios. É algo que está dentro da formação egóica do adolescente, né? Não duvide do adolescente, ele vai fazer de tudo para provar você que ele consegue. E ainda mais com o tema suicídio ser tão escrachado, assim, sabe? Ser tão deturpado. Então, dependendo do nosso comportamento, a gente realmente consegue reforçar. E aí, quando eu passei esse vídeo, eu vi muitas crianças e muitos adolescentes chorando, sabe? Se identificaram. Se identificaram. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho mais uma roda de conversa mesmo sobre isso. E é interessante também que quando eu falo para os adolescentes, né, que tipo de frase pode ser uma ideação suicida? É engraçado que adolescentes, eles são muito sinceros, assim. Eu acho que assim, eu sou burro, eu não presto para nada, ninguém me ama. Ele está projetando o que ele pensa dele. E até que ponto a gente pode classificar isso como realmente uma ideação? Como realmente algo que está machucando esse adolescente, sabe? Ana, mas na minha época de adolescente não tinha isso. Na minha época não tinha essa questão de falar dos sentimentos. Só que tem muitas coisas que a gente não pode considerar época. Na minha época também não tinha internet, eu super uso internet. Na minha época eu não falava numa televisão e hoje eu estou falando. Então,
para o que convém, a gente dá essa desculpa de época, né? Isso é verdade. Então, a gente tem que realmente contextualizar tudo. A gente contextualiza nosso trabalho, a gente contextualiza nossas compras, nosso consumismo, nosso capitalismo, mas a gente não contextualiza a dor dos adolescentes, educação de filhos e tudo mais. Então, a gente precisa pensar. Você falou aí essa questão do desafio, a gente teve muito recente aquela questão da Baleia Azul, que era um jogo, um desafio também, e aliás, esse acabou ganhando proporção, mas é o que a gente sabe que existem outros, né? Mas esse tipo esse formato, né, de jogo tal, quer dizer, quando você inclui essa questão do desafio, instiga, né? Atrai mesmo o jovem, né? Por isso o perigo, né? Por isso o perigo, porque eles não têm crítica. Então, assim... Agora, só para... claro. Quem está por trás disso, né? Qual é o perfil dessa gente? Mentores, né? Quando a gente lê um pouquinho sobre a questão do desafio da Baleia Azul, o perfil dos mentores era o perfil de psicopatas e de pessoas também suicidas, né? E pessoas extremamente... patológicas. Aí, o que acontece? Esses adultos, que são adultos que estão por trás, eles jogam e lançam esse desafio para uma pessoa, para um indivíduo que ele não tem a sua estrutura egóica formada ainda. E aí, a gente, que é pai e mãe, nosso filho está na internet quietinho, né? Então, assim, as crianças precisam de mentores. As crianças, os adolescentes, os jovens precisam de mentores. A gente precisa de figura de referência. E às vezes a figura de referência está um pouco deturpada. Eles vão buscar onde eles tiverem acesso. Porque às vezes a gente está muito ocupado para eles, né? Não é? Então, a figura de referência que talvez nesse desafio da Baleia Azul eles acharam foram esses mentores mesmo. E muitos relatos de adolescentes, eles entraram não com o perfil suicida, mas com a questão do desafio. Né? Mas que com o caminhar da coisa ia direcionar... Porque é muito envolvente, esse jogo foi muito envolvente mesmo. Se você ler eu não vou lembrar os 50 desafios, mas se você for lendo, ele instiga mesmo, e aí ele ameaça, e aí ele começa a falar coisas da família do adolescente. O adolescente pira, e ele não tem uma base, muitas vezes, para dividir isso. Porque imagina se ele chega para o pai e para a mãe, que está cansado do trabalho do dia todo, e fala, então, entrei num jogo que eles estão falando que vão me matar. Ele apanha. Ele não vai ser entendido. Não, ele nunca mais vai ligar um computador. Vai perder o computador. Sim. Então, assim, na avaliação... Interessante isso que você está dizendo, porque essa seria a reação típica de todo pai. Sim. Você está na internet. Então, você está colocando em risco a nossa família, vai ficar sem internet. Arranca computador. Será que a ideia é essa? Ou a ideia é entender o que de bom tem a internet, o que de ruim tem a internet? Até para nós, adultos. Quantos sites a gente, às vezes, abre na internet que também não tem nada a ver para a gente, não vai construir nada para nós, né? Quantas informações nós temos aí que não constrói. Então, o adolescente ele não tem mesmo uma estrutura egóica formada para estar exposto a tantas vulnerabilidades e estímulos como eles estão expostos, né? Por isso que talvez também, porque o suicídio sempre teve, né, Marcos? Tudo que acontece no mundo hoje, que a gente se assusta, sempre ocorreu. Atrocidades, se a gente for ouvir a história do Brasil, a história do mundo, muitas coisas aconteceram ruins. Só que antes não se propagava. Hoje é tudo muito rápido, né? Então hoje a mídia tem esse poder também de influenciar, né? Por isso que a gente usa a mídia a nosso favor. Pois é, mas a gente brinca, né? Mas você sabe que há um tempo atrás você tinha qualquer situação, por exemplo, lá na Ásia, né? Vinha por carta, né? O cara tinha que ter um horário específico para telefonar, ou produzir uma matéria hoje para mandar à noite via satélite para depois rodar aqui. Hoje você entra ao vivo, online, real time, em qualquer lugar do planeta, né? Quer dizer, a informação acontece lá, a gente já está sabendo aqui. Então, tudo isso, né, faz com que essa proporção aumente. Sim. Mas a verdade, você disse bem, isso já acontece, né, ou melhor, isso sempre aconteceu. A gente vai para o intervalo e na sequência a gente vai falar um pouco quais são os motivos, né, de um suicídio e os sinais, né? Eu devo estar atento a alguns sinais, existem alguns sinais que chamam a minha atenção e eu devo estar atento a ele. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso no programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center, odontologia especializada e também com a gente Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, fim das trincas e rachaduras. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência com a psicóloga Ana Gláucia Lima, falando aqui sobre a prevenção do suicídio.